E se eu te dissesse que existe algo gigantesco, poderoso e invisível, e escondido bem no centro da Terra? Não é uma teoria qualquer. Estamos falando de uma ideia tão assustadora que muitos cientistas se recusam até a comentar se governos evitam investigar. Uma anomalia que pode alterar tudo o que sabemos sobre o nosso planeta. Um buraco negro subterrâneo. Sim, você ouviu direito. Algo que distorce o tempo, dobra o espaço e pode estar sugando energia da Terra e sem que ninguém perceba. Você já se perguntou por que não conseguimos explorar profundamente o interior do nosso próprio planeta? Ou por que existem áreas da Terra onde bússolas enlouquecem, satélites falham e o silêncio é absoluto? Não é só teoria. Há registros, relatos e evidências estranhas demais para serem ignoradas. Hoje, vamos explorar o que pode ser o maior segredo enterrado debaixo dos nossos pés. E você decide, mistério ou verdade proibida? Se vamos falar sobre a possibilidade de um buraco negro no centro da Terra, primeiro precisamos entender o que é, afinal, um buraco negro? Segundo a física moderna, um buraco negro é uma região do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada, absolutamente nada, consegue escapar. Nem mesmo a luz. Ele nasce quando uma estrela muito massiva colapsa sobre si mesma, comprimindo toda a sua matéria em um ponto infinitamente denso, conhecido como singularidade. Essa força é tão poderosa que deforma o tempo, o espaço e até a lógica da física como conhecemos. Mas aqui está o ponto que poucos mencionam: os buracos negros não existem apenas nas bordas distantes do universo. Em 2020, cientistas descobriram um buraco negro dentro da nossa própria galáxia, muito mais próximo do que se imaginava. E outros estudos indicam que esses monstros cósmicos podem se formar sob condições extremas, inclusive em escalas menores. Isso levanta uma pergunta perturbadora: seria possível que a Terra, em algum momento de sua formação violenta, tenha gerado uma dessas entidades? Seria esse o motivo por trás de tantos comportamentos misteriosos do planeta? Entender o que são os buracos negros é o primeiro passo. O próximo é analisar os sinais estranhos que vêm do centro da Terra, se que muitos preferem ignorar. A ciência nos ensina desde cedo que a Terra é composta por camadas, crosta, manto, núcleo externo e núcleo interno. Mas o que quase ninguém comenta é algo tão óbvio quanto inquietante, e ninguém nunca esteve lá. Nenhum ser humano, nenhuma sonda, nenhum equipamento moderno conseguiu ultrapassar sequer uma fração ínfima da profundidade total do planeta. O furo mais profundo já realizado pela humanidade, o Poço Superprofundo de Kola, na Rússia, atingiu apenas 12,2 quilômetros, o que representa uma fina camada da crosta terrestre. Depois disso, o calor, a pressão e os fenômenos inexplicáveis impediram qualquer avanço. O que há abaixo disso permanece um mistério. As teorias sobre as camadas internas foram criadas com base em ondas sísmicas e simulações, não em observações diretas. Agora pense comigo, por que aceitamos isso tão facilmente?
Como é possível que conheçamos mais sobre a superfície de Marte ou das luas de Júpiter do que sobre o nosso próprio planeta? E mais, por que as zonas na Terra onde bússolas enlouquecem, equipamentos falham e os campos magnéticos se comportam de forma anômala? Alguns pesquisadores independentes afirmam que o centro da Terra não é como nos ensinaram. E entre as hipóteses mais ousadas, está a de que o núcleo terrestre seria, na verdade, um micro-buraco negro estável, mantido sob equilíbrio por forças que ainda desconhecemos. Uma ideia absurda? Talvez. Mas quanto mais investigamos, mais nos deparamos com dados que não se encaixam nos modelos tradicionais. E é exatamente aí que a teoria do buraco negro ganha força. Porque algo, definitivamente, não está certo no coração do planeta. Se há algo que chama atenção nesse mistério, é o silêncio. Quando confrontados com perguntas sobre o que realmente existe no interior da Terra, muitos cientistas simplesmente desviam ou tratam com desdém. Mas isso não impede que as evidências, ou melhor, as anomalias, continuem se acumulando. Vamos começar por um fenômeno que intriga geofísicos há décadas, as chamadas zonas de baixa velocidade sísmica. Nessas áreas, localizadas a centenas de quilômetros abaixo da superfície, as ondas sísmicas desaceleram de maneira inesperada, como se estivessem passando por algo extremamente denso e completamente desconhecido. Em outras palavras, algo está lá, mas não sabemos o que. Além disso, há relatos consistentes de anomalias magnéticas em regiões específicas do planeta, lugares onde o campo magnético da Terra se comporta de forma errática, e aparelhos eletrônicos simplesmente deixam de funcionar. Seria apenas coincidência geológica? Ou um efeito secundário de uma força muito mais intensa atuando no núcleo? E por que a NASA e outras agências espaciais possuem sensores voltados para o centro da Terra, em vez de apenas para o espaço? Curiosamente, pesquisas que tentaram ir além, como simulações profundas, testes sísmicos em áreas-chave e estudos alternativos de gravidade, muitas vezes foram interrompidas, desacreditadas ou simplesmente deixadas de lado. É como se houvesse uma linha invisível que ninguém pode cruzar. Uma barreira não apenas física, mas institucional. E é nesse vácuo de respostas que as teorias começam a florescer. A teoria do micro-buraco negro dentro da Terra pode parecer saída de um filme de ficção científica, mas ela tem raízes em possibilidades consideradas plausíveis por alguns físicos de ponta. A base dessa hipótese é que, durante os estágios iniciais da formação do planeta, há mais de 4,5 bilhões de anos, a Terra passou por uma fase extremamente caótica, colisões violentas com asteroides, concentração absurda de energia térmica e compressão gravitacional intensa. É justamente nesse cenário que alguns cientistas especulam que um micro-buraco negro primordial poderia ter sido capturado pela gravidade da jovem Terra, ou até mesmo formado espontaneamente por condições extremas no núcleo em formação. Diferente dos buracos negros supermassivos que devoram tudo ao redor, um micro-buraco negro teria dimensões ínfimas, mas densidade absurda.
Ele poderia ter se instalado no centro da Terra de forma estável, envolto por camadas de matéria em constante equilíbrio gravitacional. E aqui entra o ponto mais assustador: ele ainda estaria lá, se alimentando-se lentamente da energia térmica e gravitacional ao seu redor, sem jamais colapsar ou se extinguir. Alguns acreditam que isso explicaria a intensa atividade geotérmica da Terra, sua rotação interna diferenciada e até a origem de seu campo magnético peculiar. Seria possível que o coração do nosso planeta não seja feito de ferro fundido como aprendemos na escola, mas sim de um vórtice invisível e insaciável, ativo há bilhões de anos? E se isso for verdade, por que ninguém está falando sobre isso? Se realmente há um micro-buraco negro no centro da Terra, seria lógico imaginar que ele deixaria pistas. Segundo alguns pesquisadores independentes, essas pistas estão por toda parte, bem diante dos nossos olhos. Comecemos pelos vulcões e supervulcões. A energia que emana das profundezas do planeta é imensa e, por vezes, imprevisível. E se os vulcões não forem apenas o resultado da pressão geológica comum, mas válvulas de escape de uma força mais concentrada no núcleo? Há também registros de regiões onde o solo emite calor de maneira anormal, mesmo sem atividade vulcânica próxima. Em locais como a Antártida e a Sibéria, pontos de calor subterrâneo surgem de forma inexplicável. Alguns estudiosos sugerem que essas manifestações podem ser efeitos colaterais diretos de uma força extrema no centro da Terra, de algo que aquece o planeta de dentro para fora, com um padrão que a ciência ainda não conseguiu explicar completamente. Além disso, há os eventos sísmicos atípicos, terremotos que não se encaixam em falhas geológicas conhecidas e que parecem vir de regiões mais profundas do que o normal. É como se algo estivesse pulsando, respirando ou se movimentando no centro do planeta. Por fim, há um detalhe perturbador: o campo magnético da Terra está enfraquecendo. Lentamente, mas de forma contínua. Especialistas ainda buscam respostas, mas alguns teóricos acreditam que esse processo pode ser resultado de um desequilíbrio causado por algo muito poderoso no núcleo. Será que os sinais estão todos aí, mas estamos escolhendo não enxergar? Por mais que a teoria de um buraco negro no centro da Terra pareça moderna e científica, ela encontra ecos surpreendentes em lendas milenares espalhadas pelo mundo. Em diferentes culturas e épocas, surgem relatos sobre cidades escondidas sob a superfície, reinos secretos que guardariam sabedorias ancestrais, e segundo alguns, tecnologias muito além da nossa compreensão. Entre as mais conhecidas está a misteriosa Agartha, uma civilização subterrânea descrita em textos ocultistas do século XIX, mas com raízes em tradições orientais muito mais antigas. Segundo a lenda, Agartha seria um reino vasto e avançado, escondido sob a crosta terrestre, acessível apenas por portais secretos nos polos e em determinadas montanhas sagradas. Já os textos do budismo tibetano mencionam Shambhala, um local místico escondido do mundo exterior, protegido por forças espirituais e acessível apenas aos puros de coração. Para alguns estudiosos, essas duas narrativas poderiam ser interpretações diferentes da mesma realidade oculta. E se essas histórias fossem mais do que mitos?
E se, de fato, civilizações ancestrais tivessem encontrado um refúgio seguro abaixo da superfície, talvez até mesmo sobrevivendo graças ao calor e à energia emanada do núcleo, ou quem sabe, desse suposto micro-buraco negro? Curiosamente, expedições organizadas ao longo do século XX buscaram entradas para esse reino interior. Muitas voltaram de mãos vazias, outras nunca retornaram. Seriam essas lendas apenas alegorias espirituais, ou um conhecimento esquecido que estamos apenas começando a redescobrir? Se existem sinais visíveis, lendas persistentes e teorias científicas emergentes sobre um mistério profundo no centro da Terra, por que esse assunto ainda é tratado como tabu nos meios oficiais? Muitos teóricos apontam que agências governamentais e instituições científicas de alto escalão podem estar deliberadamente omitindo informações. E quando observamos com atenção, alguns padrões se tornam inquietantes. Por exemplo, há dezenas de expedições registradas que tentaram explorar regiões remotas dos polos, locais frequentemente associados às supostas entradas para Agartha ou o Reino Interior. Em muitos desses casos, o acesso foi restringido por forças militares, especialmente nos arredores da Antártida, com justificativas que vão desde a segurança ambiental ou até a proteção da fauna. Além disso, satélites de observação da Terra operados por grandes agências como NASA, ESA e CNSA raramente divulgam imagens diretas dos polos, e quando fazem, há sempre regiões cobertas por anomalias gráficas ou simplesmente borrões. Isso levanta a pergunta: essas instituições estão escondendo algo? Ou será que a verdade é tão profunda e perigosa que a única alternativa viável foi silenciá-la? Alguns afirmam que existe um acordo internacional não declarado, que impede o avanço de explorações subterrâneas em determinados pontos críticos do planeta. Outros acreditam que dados sísmicos e magnéticos estão sendo deliberadamente editados antes de chegar ao público. O que poderia justificar tamanha operação de silêncio? Estaríamos sendo protegidos de algo que não estamos prontos para descobrir, ou simplesmente sendo mantidos longe da verdade? Imagine, por um instante, que tudo isso seja verdade. Que exista, de fato, um buraco negro microscópico no centro da Terra, talvez estabilizado de forma natural ou até mesmo artificial. Que por trás das lendas de Agartha e Shambhala, exista um ponto de acesso real a um mundo subterrâneo, se que governos ou elites globais tenham conhecimento disso há décadas. O que mudaria? A resposta é, em quase tudo. Desde a nossa compreensão sobre física e geologia até os pilares que sustentam o poder político e social do planeta. Uma descoberta como essa colocaria em xeque os limites do nosso conhecimento, e poderia revelar tecnologias, formas de vida, ou verdades históricas suprimidas há milênios. Mas também pode trazer caos. O colapso de estruturas religiosas, o questionamento das instituições, pânico em massa. E por isso, muitos acreditam que manter o segredo, mesmo que doloroso, seja uma forma de preservar a ordem mundial. Ainda assim, o mistério continua vivo. Entre dados omitidos, silêncios estratégicos e sinais sutis deixados por antigas civilizações,
talvez já tenhamos vislumbres suficientes para entender. A verdade pode estar mais próxima, se mais abaixo, do que imaginamos.